Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gabriel Rodrigues, vocês estão no Money in the Box e o assunto do vídeo de hoje é organização financeira no ano de 2024. Hoje vou trazer para vocês algumas dicas, no caso 3 dicas, sobre como se programar melhor financeiramente para esse ano que se inicia. Quando temos virada de ano, sempre temos muitas metas, sempre temos muitos objetivos, e um dos objetivos mais comuns é que nós consigamos controlar melhor as nossas finanças no ano que se inicia. Então, para isso, eu selecionei 3 dicas que podem ser muito úteis no planejamento financeiro de cada um que está nesse momento assistindo. A primeira dica, que talvez uma das mais básicas para qualquer tipo de pessoa, é fazer o que nós chamamos de planilha financeira. O que é a planilha financeira? É uma planilha que você vai colocar tudo o que você ganha e tudo o que você gasta. Isso parece algo assim muito ridículo, porque é muito comum que nós façamos planilhas mentais. O que é planilha mental? Planilha mental é você fazer na sua própria cabeça ideias do que você gasta, mas normalmente isso não se compatibiliza com a realidade. Como assim? Exemplo de planilha mental. Eu sei que eu gasto R$ 1.000 de aluguel, R$ 200 de água, R$ 200 de energia e R$ 100 de internet. Então eu sei que eu gasto por mês R$ 1.500 e eu sei que o meu salário é 2.000. Logo, se eu sei que eu gasto 1.500 e o meu salário é 2.000, vai sobrar sempre todo mês R$ 500 e esse é o meu total de gastos. Só que isso acaba sendo falacioso. Isso não acontece na prática, porque no dia a dia, na rotina comum de cada um de nós, os gastos são meio que imprevisíveis alguns e outros são inesperados. Como assim? Às vezes você se planeja para gastar R$ 200 com transporte, Uber ou algo do tipo. Só que em alguma viagem específica, alguma semana específica, você teve que pegar mais Uber do que esperava, ou por causa de uma chuva, o valor do Uber ficou mais alto e você teve que aumentar esse tipo de gasto. Se você faz apenas esse planejamento mental, você não vai conseguir ver na prática quanto foi que você gastou naquele setor. Isso pode minar tudo que você tem de receitas. Às vezes você ganha até um bom salário, mas por não saber exatamente para onde o dinheiro está indo, como é que ele está sendo gasto, você não consegue controlar as suas finanças. Então, ter uma planilha feita no computador com todos os gastos que você tem, com todos os dinheiros, as receitas que você recebe, faz com que você entenda para onde o seu dinheiro está indo, de onde ele está vindo e como você pode redistribuir essa divisão para ter um maior controle financeiro nesse 2024. Eu vou deixar aqui na descrição algumas planilhas, vou deixar 3 planilhas que você pode baixar, editar gratuitamente e poder se planejar. Nessas planilhas já tem alguns gastos mais comuns, transporte, alimentação, moradia, água, luz, energia e assim por diante, mas você pode colocar despesas que são próprias suas, como por exemplo, plano de escolar para filhos e assim por diante. E ainda nesse sentido, é muito bom como uma forma de ajudar na elaboração da planilha financeira, você separar, por exemplo, um dia do mês e nesse dia abrir o extrato do seu banco e saber para onde foram todos os Pix que você enviou naquele mês. Aí você vai saber que gastou determinada quantia em um determinado setor, você fez uma doação, você participou de um bingo, vai colocando tudo isso na planilha e no final você vai perceber aonde foi parar os seus recursos. A segunda dica financeira vem relacionado à questão de planejamento de gastos. Nós estamos iniciando o novo ano e é muito importante que nós saibamos controlar as principais ocorrências extraordinárias que teremos em nossos gastos. Como assim? Às vezes, por não ter se preparado antes, nós acabamos pagando mais do que aquilo que devia ser realmente gasto em determinado setor, em determinado evento, em determinado produto. Como assim? Imagine, por exemplo, que você sabe que as suas férias serão em abril. Se você deixar para reservar hotel, pagar passagens, mais em cima da data prevista, esses itens vão estar mais caros do que se você comprar hoje. Então, se você consegue se preparar para comprar com antecedência, você acaba tendo desconto e isso faz com que você sobre dinheiro para você no final das contas. Isso também serve para outras coisas, como por exemplo, eu sei que a minha mãe faz aniversário em fevereiro. Então, se eu comprar o presente agora por alguma loja virtual, é mais barato do que se eu comprar
numa loja física e eu sei que se eu comprar agora, dá tempo de chegar antes do dia do aniversário dela. Então, se eu comprar com antecedência, vou conseguir comprar mais barato e vou poder economizar. Ou então, eu sei que o Dia dos Pais é em agosto e estamos aqui em março, abril, eu sei que se eu comprar num local mais barato, eu vou num local com muita antecedência, eu vou conseguir comprar mais barato ou algo do tipo. Sei que em outubro tem Dia das Crianças, eu quero dar presentes para os meus filhos. Eu não deixo para comprar em setembro, que os preços já vão ter subido por causa da festividade. Mas eu posso comprar, por exemplo, em agosto, em julho, em junho, dependendo do caso. Então isso faz com que você não tenha os gastos extras por causa do período e da necessidade daquele produto ou serviço. Isso também serve para coisas mais cotidianas. Como assim? Imagine que você vá trabalhar todo dia e normalmente você vai, por não ter tempo de cozinhar, você acaba tendo que ir para restaurante, self-service ou algo do tipo, todo dia. Essa comida que você ingere por fora acaba sendo muito mais cara do que se você fizesse a sua marmita e levasse. Eu sei que a realidade de cada um às vezes não permite que você possa cozinhar em casa e levar, mas se talvez dentro da sua realidade você conseguir adaptar e levar, por exemplo, comida de casa para o trabalho, você pode economizar muito dinheiro não comendo fora e, é claro, uma vez que esse dinheiro seja economizado, ele pode ser realocado em algumas outras áreas. Terceira dica, por fim, está relacionada à questão da reserva de emergência. O que é isso? Reserva de emergência é um fundo com recursos próprios utilizados para casos de emergência, como o próprio nome diz. Ele é uma espécie de poupança que você faz para, em casos de necessidades extremas, você ter um recurso separado para lhe amparar naquele momento de necessidade. Isso é muito comum que nós façamos para gastos como saúde, gastos como acidentes de transporte e assim por diante. Imagine que você recebe seu salário todo mês, mas não tem nada de reserva de emergência e você bate no carro de uma outra pessoa e a culpa foi sua. Você vai ter que arcar com os custos do conserto do seu próprio carro e com o conserto do carro da pessoa em que você bateu. Então, esses gastos eles não estavam previstos no seu orçamento. Talvez eles nem caibam, porque às vezes uma mini batida pode fazer com que você precise desembolsar 10, 15, 20 mil reais, a depender dos veículos envolvidos e de suas peças também. Então, às vezes você tem um valor separado, faz com que você não passe sufoco num momento como esse. Aí você deve estar se perguntando, quanto é um valor bom para ter em reserva de emergência? Vai variar muito de acordo com a sua realidade, mas em regra recomendamos de 6 a 12 meses do seu salário. Ou seja, se o seu salário é 3 mil reais, seria interessante que você tivesse uma reserva de emergência entre 15 e 25 mil reais, mais ou menos nesse período, que se acontecer alguma eventualidade, você possa ter um recurso extra que é utilizado para esses momentos pontuais. E sobre a reserva de emergência, são necessários fazer alguns adendos. O primeiro é que ela não é para utilizar em coisas que não sejam emergenciais. Exemplo, eu não posso utilizar ela para comprar presente para minha mãe ou para trocar de carro. E isso são coisas que você se prepara com antecedência e compra de acordo com o recurso que você tem, além da reserva de emergência. Reserva de emergência deve ser usada para acidente de carro, como falei, ou então para uma despesa médica que você não se preparava e assim por diante. Um outro fator que torna a reserva de emergência muito importante é o fato de não precisar pegar empréstimo. Porque voltando, por exemplo, à situação da batida de veículo. Se você não tem recursos, você não tem uma reserva de emergência já preparada, você vai precisar recorrer aos bancos para pegar alguma forma de empréstimo para quitar esse prejuízo que aconteceu. E se você pegar um empréstimo, você vai acabar contraindo uma dívida que, em regra, tem juros orbitantes para poder arcar com um gasto que você não estava preparado. Se você, por exemplo, já tem esse dinheiro separado e consegue colocar isso nessa eventual necessidade, você evita pagar juros. Você está preparado e evita pagar juros. Muitas vezes a pessoa começa a entrar num labirinto e num abismo financeiro a partir de um evento que ela não tinha uma reserva de emergência, teve que pegar um empréstimo e aí virou uma bola de neve. A cada empréstimo que ela pegava, ela se endividava mais porque tinha que pagar o anterior e seu salário, em decorrência dos empréstimos, estava menor.
sobre reserva de emergência, em breve nós teremos outros vídeos explicando sobre como fazer essa reserva de emergência, como aplicar esse dinheiro, sobre quais são as características que ela deve ter, mas essa cena para os próximos capítulos. E por fim, só para finalizar, gostaria de falar que essas dicas são totalmente flexíveis, vão de acordo com a realidade de cada pessoa. Às vezes a pessoa não consegue ter uma reserva de emergência de 5 salários, mas se você conseguir guardar para eventuais necessidades pelo menos R$ 100, isso pode ser muito significativo numa eventual necessidade. R$ 5, R$ 10, R$ 100, R$ 1.000. O necessário é que você aprenda a se preparar para os dias maus, sabendo que nem todos serão bons. E além disso, a questão da planilha também é muito flexível, é algo que você precisa se disciplinar a organizar, mas não é algo que vai te exigir muito tempo, não é algo que vai te exigir muita dor de cabeça, vai te exigir disciplina. Mas, como todos os nossos objetivos, o ano se inicia, as metas são estabelecidas, mas para que nós consigamos cumprir, nós precisamos ter disciplina, foco e objetivo. Então é isso, fiquem com essas dicas, vou deixar nas descrições as planilhas. Caso tenha alguma pergunta, pode deixar nos comentários, curtir o link se ainda não for inscrito. Se inscreva e se você achar que esse vídeo deve chegar a alguém que deva escutar essas dicas, mande para ele, compartilhe e se inscreva e esteja sempre com Money in the Box. Até mais, gente. Obrigado. Tchau, tchau.